Dama do Agro em Campo. Oferecimento: Agroempreender, Bambose e Rondon. Pessoal, mais uma vez aqui, em outra entrevista, no primeiro encontro de avicultura aqui do Distrito Federal. E essa entrevista é uma entrevista muito peculiar, porque a gente vai ouvir uma autoridade, né, digamos assim, da avicultura. É Luiz Rua, diretor de mercado da BPA. Luiz, muito prazer aqui em estar te recebendo e obrigada por você estar disponibilizando um pouco do seu tempo. Eu acho que todos os avicultores e todos os profissionais de avicultura sempre têm alguma coisa a ouvir e a aprender com vocês da BPA, né? Associação Brasileira de Proteína Animal. A gente está bem temeroso com tudo que está acontecendo agora, né? Veio a guerra, a pós-pandemia. O que você tem a dizer para os avicultores do Brasil todo? Porque o nosso programa é um programa que chega no Brasil, chega fora, internacionalmente. O que você tem a dizer para esses investidores? Olha, primeiro é um prazer falar contigo, agradecer a oportunidade de falar com a tua audiência, sempre muito qualificada, falar com o produtor rural. E quando a gente pensa nesse período pandemia, ainda agora saindo da pandemia, o primeiro que eu queria fazer é um agradecimento aos nossos produtores rurais que com muita resiliência, com muito trabalho, não deixaram faltar alimento na mesa do brasileiro e no caso da carne de aves, dos mais de 140 mercados para os quais a gente exporta. Então o Brasil é uma referência mundial nas exportações de carne de aves, é o primeiro colocado. O ano passado exportamos 4,6 milhões de toneladas de carne de aves, o que é um incremento de 9% em relação a 2020. Nesse ano de 2022, nos 2 primeiros meses, já exportamos aí 13% a mais do que nos exportamos nos 2 primeiros meses do ano passado. Isso em um momento em que o produtor está sofrendo muito. Os custos de produção para o nosso setor estão em máximas históricas. Milho a preços, enfim, como a gente nunca tinha visto, também o farelo de soja. Tudo isso faz que o momento seja bastante desafiador e se soma a todas essas dificuldades da pandemia e tudo que a gente vem vivenciando, agora o próprio conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas a mensagem que eu quero dizer é, primeiro, um agradecimento a esse produtor rural que tem trabalhado bastante e dizer que o Brasil é uma referência e que a gente deve, inclusive, melhorar os nossos patamares de exportação nesse ano. É uma alternativa no momento em que os custos de produção têm estado nesses patamares recordes. A gente sabe, Luiz, que para o produtor conseguir aumentar sua capacidade de produção, aumentar o número de aviários, por exemplo, da sua propriedade rural, ele precisa de crédito. Crédito é uma coisa que está muito escassa hoje aqui no Brasil. O que a BPA tem feito ou tem tentado junto ao governo para que isso se modifique? Olha, a BPA trabalha também bastante nessa questão, ajudando para que linhas de crédito possam ser facilitadas para o produtor rural, porque no final essas linhas vão gerar emprego, vão gerar renda, especialmente nas cidades do nosso interior, que é onde a gente mais precisa de emprego e renda. Então a BPA tem trabalhado em conjunto com o governo federal, com a Caixa, Banco do Brasil, com uma série de intervenientes bancários, para que a gente possa vir a ter melhores condições. A gente também tem um projeto muito interessante na BPA que conjuga a sucessão familiar, o papel da mulher na estrutura do campo, como a mulher pode cuidar de um aviário, tudo isso dentro de um programa chamado Família Integrada. Então a gente tem trabalhado bastante também para que a gente possa ter a sucessão ocorrendo da maneira mais suave possível, que as mulheres possam ter cada vez um papel maior dentro da estrutura, dentro da avicultura como um todo, e a gente tem visto esse projeto dar resultados. A gente ensina ou tenta trazer especialistas para ensinar questões básicas de contabilidade, questões jurídicas, tudo isso para que o produtor esteja muito preparado no momento em que cada vez mais é importante que ele esteja conectado ao mundo. Também questões atreladas à internet, tudo isso fazem parte desse programa da BPA que a gente busca trazer essa integração também do produtor com a indústria. Maravilha, isso é muito bom, principalmente a mulher aí está amparada. Luiz, por favor, deixa uma última mensagem aí para aqueles que estão lá na ponta e que são essenciais. Sem eles, nada disso aqui acontece. Você está coberto de razão. Sem
o nosso produtor que acorda cedo todo dia, a gente não seria o maior exportador do mundo e o terceiro maior produtor. Então, mais tudo é agradecer esse produtor que nos ajuda todos os dias e dizer que é muito importante a gente reforçar os cuidados com sanidade. O Brasil só é líder nas exportações e tem essa produção porque tem uma sanidade, biossegurança, tudo isso é muito importante. A gente vê o mundo hoje com influenza aviária nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e o Brasil é livre dessa enfermidade. Então, pedir ao agricultor, ao avicultor, reforçar os cuidados de biosseguridade, aguentar firme. Nós todos estamos sofrendo nesse período bastante complicado aí dos custos, mas a gente entende que um segundo semestre vai ser um pouquinho melhor para nós, e aí a gente vai continuar com o nosso papel, que é ajudar na segurança alimentar nossa aqui do brasileiro e também dos mais 140 países para os quais exportamos. Muito obrigada, então, Luiz, por você ter cedido um pouco do seu tempo, que eu sei que é corrido. Pessoal, essa sim foi mais uma entrevista. Peço a vocês que entrem lá nos nossos canais: Instagram, YouTube, Facebook, Dama do Agro. Curta, comente, compartilha. Dama do Agro em Campo. Oferecimento: Agroempreender, Bambose e Rondon.